Que o nosso divino amigo Mestre Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre, né? O assunto da noite de hoje vai ser convite à calma. É uma lição da Joana de Ângeles que está lá no livro Convites da Vida. E ela começa a lição, meus irmãos, falando assim para nós que em todos os momentos da vida nós somos convidados a colocar a calma em prática. E é verdade. Ainda mais com a correria que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, a calma, ela nunca foi tão necessária igual está sendo na atualidade. Aqui é um que bate no nosso carro a hora que a gente tem que descer do carro para ver os estragos. Tem que ter uma calma, porque se a gente sai meio apavorado, meio na ignorância, a gente não sabe como é que está o estado emocional da outra pessoa. É alguém que insiste em não reconhecer a nossa presença e nós temos que ter calma, porque a gente não sabe que os problemas que a outra pessoa está atravessando. Em todos os momentos da nossa existência, a gente precisa de ter calma. Eu gosto de falar que a gente acorda, temos o hábito de fazer a nossa higiene, né, de tomar ali as nossas vitaminas, de fazer ali toda a nossa rotina para que a gente saia preparado para o dia a dia. Deveria existir uma pílula da calma. Já pensou tanto que ia ser interessante se existisse uma pílula da calma? Pena que não tem, e a farmácia nem vai desenvolver, porque a calma é algo que é nós que temos que desenvolver. Por mais que um terceiro venha e fala, Daniele, você tem que ter calma, Daniele, você tem que ser mais tranquila. Se a Daniele não sentir a necessidade de ter calma, não vou conseguir ter calma diante dos enfrentamentos da vida. E essa calma que a Joana de Ângeles fala para nós podemos entender como aquele estado de relaxamento, aquele estado de espírito equilibrado, de como ele reage diante das vicissitudes da vida. Mas a calma que nós vamos fazer menção na noite de hoje, além dessas, é aquela calma que é filha direta da confiança que a gente tem nos desígnios das leis de Deus. Porque, meus irmãos, a partir do momento que a gente sabe que as leis de Deus, elas são justas e elas são boas, não tem porquê a gente perder o sono, ficarmos inquietos, irritadiços com as vicissitudes que está batendo lá na nossa porta. Porque nós somos espíritas que estamos cansados de saber que Deus ele é bom, que Deus ele é justo e que as coisas às quais nós estamos passando nada mais é do que resultado da semeadura que a gente fez lá atrás. Nós temos que procurar exercitar essa calma diante dos enfrentamentos que a vida nos mostra, né? Dos desafios, das provações que a vida nos mostra. Que pai seria esse se ele não pautasse pela nossa felicidade, se ele não pautasse pela nossa reeducação? O que acontece às vezes quando o sofrimento, quando a dor bate lá na nossa porta, que bate em nós a insegurança, os questionamentos, ó Deus, ó céus, eu uma pessoa tão boa, por que eu estou passando por isso? Hoje nós somos bons, mas e ontem? E imagine se por acaso as coisas acontecem conosco, nós sendo bons, imagina se a gente não fosse bom, tanto que o negócio ia ser mais complexo de resolver, né? Que pai, aqui no nosso planeta Terra, que pai, que mãe, que gosta de ver o filho sofrendo? Nenhum. Mas às vezes, na maioria das vezes, essa dor, esse sofrimento é o professor necessário que a vida nos envia para a gente aprender a lição. Existem dois tipos de professor na vida. O professor amor, ele é um professor muito eficaz, mas para aquele aluno que já tem o equilíbrio necessário para aprender a lição que ele dá. Imaginemos um cenário. Nós estamos aqui numa sala de aula, nós somos alunos inquietos, alunos revoltados, alunos rebeldes, e vem um professor todo doce, todo amoroso e nos ensinar uma lição. E aí o diretor da escola vai ver que a mensagem que aquele professor doce, que aquele professor sereno está querendo passar, não está sendo eficaz. Não por incompetência do professor, não, mas por imaturidade dos alunos. Aí ele fala, preciso convocar um professor diferente para passar a mensagem aqui para esses meninos, para esses alunos. Aí ele convida um professor mais duro, um professor mais sério, um professor mais objetivo para a sua lição. E esse professor, ele é a dor, é o professor sofrimento. Porque não tem uma pessoa
pessoa que quando as coisas começam a desandar, que ele não para pensar, mas por que será que está acontecendo comigo? A gente para, reflete e na maioria das vezes a gente chega a uma conclusão, que é porque nós não estamos fazendo a nossa parte corretamente, nós estamos deixando a desejar em alguma questão relacionada às leis de Deus, que Ele criou para manter a nossa harmonia, para providenciar a nossa reeducação, o reajustamento da nossa conduta. Porque pai nenhum gosta de ver o filho sofrer, não, mas sabe que esse momento ele é necessário para o aprendizado. A minha mãe, ela tem 5 netos. Aí, os primeiros netos dela foi um casal de gêmeos. E eles ficaram lá com a minha mãe até eles ingressarem na idade escolar. E eu nunca esqueço uma lição. Eles iam engateando e tão bonitinho para pôr a mão no forno. E a minha mãe sempre falava, Ernesto, Helena, não põe a mão no forno, tá quente. E aí um dia, cansado de falar, e ela ter que ir lá tirar os dois, ela deixou. Ela tinha recém ligado o forno, não estava muito quente, e não falou nada, deixou. Eles foram lá todo serelepe engatinhando, pôs a mãozinha, sentiu aquela emoçãozinha ali nas pontas dos dedos, porque estava uma temperatura diferente do que eles têm costume. Eu pergunto, vocês acham que eles encostaram a mão mais alguma vez no forno? De forma alguma. E eu tenho certeza que aquilo ali doeu muito mais da minha mãe, que presenciou, do que na pontinha dos dedos deles. Mas foi eficaz, nunca mais tentaram pôr a mão no forno quente. Conosco acontece da mesma forma. Deus, quando criou as suas leis ali, Ele quer que todos os seus filhos amados optem pelo professor amor, mas que nem sempre por nossa culpa ele vai ser eficaz, mas a gente precisa de alguma forma aprender a lição. Aí vem aquele outro professor eficaz e que faz com que a gente aprenda de verdade a nossa lição. Quando nós sabemos e assimilamos isso, meus irmãos, porque há uma diferença muito grande entre o saber e entre o assimilar e o colocar em prática. Quando a gente sabe, assimila e coloca em prática, não tem por que nós ficarmos inseguros. E aí, consequentemente, nós nos tornamos aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa que exala calma pelos poros. Porque equivocadamente a gente acha que a calma é a postura ali da pessoa, a postura no sentido que eu falo, aquele semblante adocicado, aquele tom de voz baixinho, sereno, doce, e não quer dizer nada disso. Muitas das vezes a pessoa tem um tom de voz altíssimo, tem um tom de voz acelerado, ela é uma pessoa acelerada, mas quando os problemas acontecem, ela mantém uma tranquilidade. A vida está caótica e você pergunta, fulano, você está bem? E a gente percebe a resposta genuína, sim, eu estou bem. O que é isso se não resultado dessa calma que a Joana de Anjos vem fazer para nós o convite? Que é essa filha direta da confiança que a gente tem nos desígnios das leis de Deus. Ainda mais nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, meus irmãos, de nós é muito mais solicitado essa calma, essa serenidade no enfrentamento das nossas provações. Sem contar que todos nós recebemos antes de reencarnar todos os recursos necessários para a gente conseguir manter essa tranquilidade enquanto nós estamos fazendo as provas que nós temos ciência dela ao fazer a programação da nossa reencarnação. A Joana de Anjos, ela tem um livro que chama Plenitude. E lá nesse livro ela tem a lição de número 3, que fala a origem do sofrimento. E lá é uma lição magnífica. Depois quem tiver a oportunidade de ler, vale muito a pena. E lá nessa lição ela conta para nós assim, que antes da espiritualidade superior nos sugerir as provações, porque também, abro um parênteses, equivocadamente a gente acha que nós é que vamos lá e escolhemos as nossas provas, né? Nós ainda não temos a maturidade necessária para escolher assim, sem uma intervenção, sem uma pessoa ali para nos orientar. Não tem, porque se tivesse a gente ia escolher ser pobre. Para quê? Ia escolher ser rico. Para que eu escolhi nascer num país de terceiro mundo? Sendo que a gente trabalha desde que nasceu. Não, ia resolver nascer lá nos países bonitos da Europa. Então, se a gente fosse escolher deliberadamente no nosso nível de entendimento que a gente tem, no nível de evolução, a gente só ia escolher algo que ia complicar ainda mais a nossa reencarnação.
Então, quando a gente vai fazer essas escolhas de prova, nós estamos assessorados pelos espíritos superiores que vão endossar a nossa reencarnação. E aí, baseado nas escolhas que nós fizemos do nosso livre-arbítrio, eles nos sugerem, por que você não aceita isso daqui? Porque vai te ajudar a reajustar determinado ponto da sua vida. Por que você não aceita essa sugestão aqui? E aí a Joana de Ângeles fala que antes deles fazerem para nós essa sugestão, é analisado em nós 3 pontos. O primeiro ponto que é analisado é o histórico das nossas reencarnações. Porque se ao estudar os históricos das nossas reencarnações, perceber que nós ainda estamos pessoas rebeldes, pessoas revoltadas, eles vão amenizar a sugestão da nossa aprovação. O segundo ponto que é analisado é quais as chances que a gente vai ter de sair vitorioso daquela aprovação que eles querem nos sugerir. Se for identificada, eu acho que ela não tem muita chance de sair vitoriosa, não. Eles vão sugerir uma coisa mais amena, de forma que a gente consiga ir dando conta da situação. E o terceiro ponto que é analisado, meus irmãos, é quais os recursos que nós vamos ter ao nosso alcance, que vai nos ajudar a passar por aquelas provações. E recursos a gente entende o consolo de uma doutrina, o consolo de uma religião, um amigo querido, uma mãe e um pai cuidadoso, um irmão mais velho atencioso, um parente, um vizinho, um amigo caro ao nosso coração. Olha que interessante. E aí a gente, às vezes, as provações começam a chegar para nós, a gente fica questionando, nossa, mas será que eu dou conta? Sem sombra de dúvidas, nós damos conta e nós recebemos a preparação necessária para lidar com elas. O que acontece é que a hora que chega aqui, os negócios começam a acontecer, a gente passa ali por um esquecimento esquisito, que não lembra que dentro de nós está a força necessária para lidar com aquela situação. E aí quando passa, passei pela minha prova, aí é que a gente vai ver, olha, eu apavorei à toa. E não é que eu achei que era um monstro gigantesco, e na verdade era algo minúsculo que eu consegui passar com vitória. Por que é isso? É porque a gente resgata lá no nosso íntimo todos aqueles estudos, todas aquelas preparações, todas as palestras que a gente ouviu, todos os cursos que nós participamos lá no mundo espiritual antes de reencarnar. Porque, meus irmãos, reencarnar dá um trabalho danado. Quem aqui que recorda lá da reencarnação do Sergismundo, lá no Missionários da Luz? Vai ver o trabalho que foi para conseguir convencer o Adelino e a Raquel a receber o Sergismundo aqui no planeta Terra. Vê lá se a espiritualidade superior ia trabalhar, esse trabalhão todo que dá para chegar aqui, a gente não está bem assessorado, a gente não receber a assistência para voltar para o lado de lá com a certeza de ter cumprido bem a nossa tarefa. Tudo isso, quando nós sabemos, assimilamos, faz com que nós tenhamos essa calma que a Joana de Ângeles faz o convite para nós. É fácil? Não sei. Cada um sabe o grau de dificuldade que tem. Se alguém me falar, Daniele, vamos ali andar de bicicleta, você vai achar fácil ou difícil? Para mim vai ser muito difícil, porque eu não sei andar de bicicleta. Para quem anda de bicicleta vai ser, faz até de olho fechado. O grau de dificuldade ou facilidade, cada um sabe de si, porque está dentro ali das suas experiências, né? Das várias e várias reencarnações aos quais nós estamos reencarnando, e cada um foi para uma trilha diferente, foi para um caminho diferente. Mas precisa de nós essa calma de exercício. E é um exercício constante. Quando a gente acorda e fala, hoje nada vai fazer eu perder a calma, o que acontece? 1 milhão de situações, não é? Que vai fazer a gente perder a calma. Mas por quê? Que é para ver se a gente está firme e forte no propósito que a gente colocou ali. E quando a espiritualidade inferior, nesse caso, vê, não, ela tá firme, nada vai tirar a calma dela mais não. Aí eles largam, aí eles deixam, porque viu que nós estamos de fato. Tem linhas corporativas, de treinamento corporativo que a gente ministra, que fala que para a gente adquirir um hábito, a gente tem que fazer ele por 21 vezes consecutivas. Então, malhar é difícil demais, dar conta, ir para academia, meu Deus do céu. Mas dizem, ainda não fiz um teste, porque eu sempre desisto antes, viu, gente? Mas dizem que se a gente conseguir ir ininterruptamente 21 dias, a gente cria um hábito. Então, a calma é por 21 dias. Hoje nada me tira calma, nada me tira.
Caiu, levantou, é normal. 21 dias a gente vai estar ali, ó, naquela tranquilidade, naquela serenidade. Bora fazer o teste, né, dos 21 dias. E é assim, porque tudo na nossa vida é exercício de disciplina. E o Emmanuel não falou para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Se para ele falou 3 vezes, o que sobra para nós? Ixi, ele ia falar disciplina ali, ó, rapaz, tem uma folha do quadro até lá na porta, do tanto que nós precisamos de disciplina na nossa vida. E assim é com tudo que nós vamos propor. Será que a gente desenvolver as nossas virtudes seria diferente? De forma alguma. E sem contar, meus irmãos, que a Joana de Anjos ela comenta, e a ciência já sabe, que a cada pico de irritabilidade que nós temos, nós estamos despejando na nossa corrente sanguínea o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, quando a gente lança esse cortisol na nossa corrente sanguínea, a gente está mostrando para o nosso corpo o seguinte: o cérebro está mandando a mensagem para os nossos membros superiores e para os nossos membros inferiores de que nós estamos em perigo. E aí qualquer outra função nossa, principalmente a nossa função cognitiva, fica comprometida, porque nós estamos focados em correr ali do inimigo. Se nós estamos com a nossa função cognitiva um pouco comprometida, e a gente precisa tomar uma decisão, vocês acham que a decisão vai ser assertiva ou não? Grandes chances há da gente arrepender daquela decisão que nós tomamos no calor ali da irritação. E dito e feito, faz o teste para ver, fala algo para alguém no pico da irritação para ver se amanhã a gente não vai ter que voltar com toda a humildade para pedir desculpa para aquela pessoa. Ô meu amigo, desculpa, eu falei, eu estava nervoso, não queria ter falado aquilo. Então não é muito mais fácil para nós ficar calado quando a gente estiver irritado para não correr o risco de magoar, de melindrar, de machucar o sentimento das outras pessoas? E esses picos de cortisol na nossa corrente sanguínea faz também com que a gente comprometa a nossa imunidade. Porque a gente desconcerta momentaneamente o equilíbrio das nossas células. E imagina um cenário onde essas células estão constantemente desconcertadas por conta do nível elevado de cortisol na nossa corrente sanguínea. Logo a gente começa a dar ferida no canto da boca, o nosso cabelo começa a cair, as unhas as cutículas ficam toda ali seca, começa a dar ali azia, refluxo. Quando vê, nós estamos com uma série de problemas, nós vamos ter que peregrinar por vários e vários especialistas médicos para dar conta da nossa situação, para dar conta de aliviar os nossos problemas. Sendo que a origem dos nossos problemas está na dificuldade de conseguir manter essa calma. E a última calma que a Joana de Anjos fala é a calma de saber esperar o momento das coisas acontecerem. O Divaldo ele tem uma fala que é mais ou menos assim, ele tem uma palestra que chama Viver em Paz. E nessa palestra ele fala mais ou menos assim, que quando uma porta fecha para nós, a gente fica tão desesperado, tão desequilibrado, que nós não prestamos atenção nas outras 99 janelas que abriram na nossa frente. E de fato é assim. Porque nós ansiamos, a gente quer tanto, a gente anseia tanto por uma coisa. E quanto mais aquilo vai demorando, quanto mais aquilo não vai acontecendo, nós vamos entrando numa série de desequilíbrio, numa série de tristeza, de desgosto, de desânimo, que nós não prestamos atenção nas outras oportunidades que a vida vai enviando para nós. Meus irmãos, quando nós nos esforçamos para viver a nossa vida, para fazer o nosso papel de bons cidadãos, de boas pessoas, de bons homens, de boas mulheres, mesmo que ainda longe daquela lição homem de bem que está lá no Evangelho, mas ainda na nossa condição, a gente esforça para colocar em prática aquelas características do homem de bem que está lá no Evangelho, não tem por que a gente temer acontecimento infeliz. Porque se o acontecimento infeliz acontecer, é sinal de que é resultado da lei de causa e efeito. E outra, se ele acontecer sendo resultado da lei de causa e efeito, igual nós sabemos que nós sabemos que nós estamos amparados para lidar com aquela situação. Então não tem por que nós perdermos a calma e ficar desesperado e não observar as 99 janelinhas que abriu para nós. A vida, ela dá um jeito de nos direcionar para o curso que a gente precisa ir.
Se demora demais da conta, é por conta dos desvios que a gente anda fazendo. O GPS, quando a gente coloca, estou lá no ponto A, eu preciso ir para o ponto B, eu envio, coloco todo o endereço direitinho do ponto B. Ele não envia a gente sem erro. Quando acontece erro, é porque nós não prestamos atenção nas coordenadas que ele está dando para nós. Ainda mais quando aparece ali, ó. Daqui 120 metros, vira à esquerda. Aí vai passando, a gente vai olhando ali os metros e está ficando perto. Se por acaso a gente perde a contagem dos metros, não olha ali, ixi, era para eu ter virado aqui. Imediatamente ele começa traçando novo trajeto, porque o objetivo dele é nos levar do ponto A ao ponto B. A nossa vida é desse mesmo jeito, é nos levar do ponto A, que é quando a gente saiu e traçou o nosso planejamento lá no mundo espiritual, ao ponto B, completando todas as tarefas às quais nós nos comprometemos lá no alto. Se há desvios no meio desse caminho, é por nossa conta e risco, por conta da nossa inconsequência, por conta da nossa intolerância, por conta da nossa inconsciência, talvez, nos desígnios das leis de Deus. Mas a vida sempre dá um jeito de nos empurrar para a gente continuar com o nosso traçado. E saber disso faz com que a gente tenha essa calma de saber esperar os acontecimentos. Porque, afinal de contas, toda prece que a gente faz sincera, ela é atendida. Vocês concordam ou discordam dessa afirmativa? Ela é atendida. Ah, Daniela, se eu pedir então para eu ficar milionário, vai acontecer? Depende. Se for verificado, a gente não fez comprometimento nenhum com riqueza, se vê que ali, não, a gente pode dar um dinheirinho para ela que ela vai usar bem do dinheiro, capaz que a gente fica. Mas se for ver dinheiro para ela, o que é isso? Ela foi rica em reencarnações anteriores, só fez besteira com o dinheiro que ela tinha, não vou dar dinheiro para ela nessa reencarnação não. Aí a prece não vai ser atendida, mas vai da forma que a gente pediu, mas vai ser atendida na oportunidade de uma promoção no emprego, numa oportunidade, nossa, eu sei fazer um bolo, uma delícia, e aí alguém vem e convida, olha, por que você não faz bolo para festa de aniversário, bolo para casamento? A gente topa a ideia e começa a complementar a nossa renda com o talento, com o dom que a gente tem. Não foi atendida da forma que nós pedimos, mas foi atendida da forma que nós temos o merecimento e da forma que não vai comprometer a nossa reencarnação. Que mãe que coloca uma faca afiada na mão de uma criança de 2 anos que não sabe manusear o objeto? Mãe, em seu pleno juízo, nenhuma vai fazer isso. Deus também não vai fazer isso conosco, colocar uma arma na nossa mão que vai nos machucar, que vai causar a nossa derrocada moral. Não vai. Mas as nossas preces, quando são feitas de forma sincera, elas são atendidas. E se por acaso eu oro por determinada situação, ainda não chegou a minha vez, que nós tenhamos a certeza, primeiro, de que vai chegar se nós houvermos merecimento, e de continuar fazendo a nossa parte, para que quando chegar o momento derradeiro, nós tenhamos o mérito e o crédito para ser agraciado por aquilo que a gente tanto almeja. E aí é interessante, meus irmãos, a gente pensar nisso, porque faz com que a gente tenha essa calma que a Joana de Ângeles fala, de saber esperar esse momento das coisas acontecerem. Nós estamos com uma cultura tão imediatista que a gente não pensa no médio a longo prazo. A gente eu faço um investimento, eu quero retorno amanhã. Que investimento se não for golpe que tem retorno tão rápido assim, gente? Nenhum. Se o investimento financeiro demora para dar retorno, imagina o investimento espiritual. Quantas reencarnações que a gente pode afirmar que nós estamos despertados? A gente não sabe quantas reencarnações que a gente veio vivendo no erro e em quantas que nós despertamos, nós não temos essa contabilidade ainda. Então, vamos acreditar que nós estamos despertados nessa reencarnação, que nós somos agraciados com a oportunidade de sermos espíritas, que nos traz consolo, direcionamento para que a nossa vida seja mais assertiva. E agradecer por todas as oportunidades que nós estamos tendo nesse momento, de colocar em prática a nossa calma, seja nesses eventos que
Busque em nós mesmos aquela calma do estado de tranquilidade diante de um acontecimento da vida, e seja essa calma como resultado da filha direta, da confiança que a gente tem nas leis de Deus, e essa calma de saber esperar o momento das coisas acontecerem. Por nós sermos imediatistas, a gente não tem muita paciência, que é o que você comentou na lição, né? A nossa paciência é isso aqui, ó, mínima. Qualquer coisa hoje a gente já, não vou fazer isso aqui não, pra quê? Deixa quieto. E esquece que para as coisas terem resultado, precisa de tempo. Nem as sementes geneticamente modificadas de hoje, eu planto uma semente de milho transgênico hoje, amanhã o milho já está brotando. Nem as modificadas geneticamente tem um tempo tão curto de resposta. Eu planto hoje, ainda vai levar pelo menos alguns dias para começar a sair ali o germenzinho debaixo da terra. Os nossos esforços em sermos pessoas cada vez melhores, eles vão chegar até nós daqui um tempo, porque hoje, no atual momento, nós ainda estamos colhendo os resultados das nossas encarnações anteriores. Vou fazer aqui um outro adendo. Muitas das coisas que acontecem com a gente, nós temos o péssimo hábito de falar, é coisa de vida anterior, de vida passada. A maioria das coisas não é, acreditam? Porque as coisas que são resultado de reencarnações anteriores são aqueles dilemas, aquelas problemáticas da nossa vida, que caminha com a gente desde quando a gente era criancinha e provavelmente vai caminhar conosco até quando a gente morrer, até quando a gente desencarnar. Essas questões são de reencarnações anteriores. Grande parte delas são causas atuais das aflições, igual está lá no Evangelho. É resultado direto das escolhas que a gente faz. Um exemplo. Todo mundo sabe que não pode dirigir alcoolizado, porque é dos nossos sentidos e tal. Se eu, sabendo disso, tomei ali umas 3 latinhas de cerveja, eu tomei baqueado. Sento lá no meu carro, na direção. Dirijo, acho que estou nos plenos domínios ali das minhas potencialidades. Dirijo, bato no poste, fico tetraplégico. Não, isso aí é coisa de vida passada. Certamente eu fiz alguém ficar tetraplégico. Será que é de fato resultado de escolhas da reencarnação anterior, ou da minha imprudência, da minha negligência dessa atual reencarnação, da escolha, da opção equivocada que eu fiz de achar que não estava baqueado por conta do álcool que eu ingeri? Percebe, meus irmãos? Nossa, eu tô com azia, eu tô com um problema estomacal, meu Deus, o que é? Vai num monte de médico, nenhum acha a causa. Dá-lhe um monte de medicamento, eu tomo, mas vira e mexe, volta o problema. Por quê? O médico vai tratar só o resultado ali. A origem, a causa, está muito mais aqui, ó, está muito mais aqui no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, na nossa postura diante da vida. A partir do momento que a gente toma essas verdades como direcionamento para a nossa existência, a nossa vida ela vai fluindo com muito mais naturalidade. Porque na maioria das vezes os sofrimentos que a gente, é como se a gente buscasse, pode ficar até esquisito essa fala minha, mas a gente busca os sofrimentos com as nossas próprias mãos. Quando nós passamos a colocar a nossa vontade acima, quando na verdade a gente acha que os nossos direitos estão acima dos direitos do outro. E não é bem assim que a coisa acontece. Cada vez que a gente busca pela nossa felicidade, lesando alguém, machucando o coração de alguém, toda vez que a nossa felicidade vem casada com o choro de alguém, meus irmãos, essa felicidade ela vai ser duradoura? Não vai ser. Ela pode durar ali alguns anos, algumas décadas de anos, mas vai chegar um momento derradeiro em que nós vamos ter que ficar frente a frente com aquela escolha que a gente fez, que ocasionou ali o lesar da outra pessoa. Aí está a justiça de Deus, que não deixa a gente avançar, deixando questões inacabadas aqui por trás. É da lei, nós não vamos, porque a gente pesa o nosso perispírito. Eu queria tanto morar em Júpiter, um planeta avançado, mas para a gente morar em Júpiter, nós temos um longo caminho ainda a percorrer, altos nós para ser desatado. Eu comprei umas fraldas, falando de nó, lembrei. Comprei umas fraldas pelo aplicativo de uma drogaria e ontem meu marido foi buscar de moto.
uns pacotão grande, coitado. Aí para ele conseguir trazer na moto, ele uniu as duas sacolas com uma sacolinha no meio. E aí hoje a minha filha querendo abrir o saco, eu falei, Alice, espera um pouco que a mamãe vai tentar desatar esses nós aqui. A pessoa que amarrou, mas deu um nó tão apertado, gente, que eu não consegui. Fui lá, tive que pegar uma tesoura para desfazer ali um nó. O que eu quero dizer com essa historinha aqui? Que na nossa vida a gente desata os nós, não é com a tesoura nem com a faca, não. Nós desatamos os nós da nossa vida com cuidado, trazendo uma voltinha para cá, trazendo uma voltinha para lá, porque os nossos nós estão atados com o nó de alguém e nós não podemos ali abruptamente desatar o nó na outra pessoa, porque ela vai ser lesada se a gente fizer isso. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão da sua alma. Calma, sente assim. Que o nosso divino amigo Mestre Jesus possa continuar nos abençoando, nos dando a força necessária para a gente continuar a nossa jornada enquanto espíritos imortais que somos, né? Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelas vibrações, pela oportunidade.